No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o novo Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre as instituições e a democracia brasileira. O ODS 16 da Agenda 2030 destaca a importância de se promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Mas para isso é necessário construir instituições eficazes em todos os níveis. Em meio ao avanço das desigualdades e os ataques à democracia, como o terceiro setor pode auxiliar o Brasil no alcance deste objetivo? Para refletir sobre a questão, nós vamos conversar com Valdir Siminho, fundador da Viva e Deixe Viver, professor de comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado e empreendedor social da Folha de São Paulo. Marcos Quício, fundador do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e professor titular da Faculdade de Saúde da Universidade de São Paulo. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Valdir. Bom dia, Marcos. E bom dia a você que está em sintonia agora com o Brasil ODS. Franklin, o destaque da semana. Olha, Joel, ainda repercute o escândalo que está sendo considerado o maior escândalo da história na área da medicina no Brasil, que é o escândalo da Prevent Senior, né? A Prevent Senior, em parceria com o governo federal, né, pressionou uma série de médicos do plano de saúde para o uso da hidroxicloroquina, medicamento que está comprovado, mais do que comprovado, que não surte efeito para o tratamento da Covid, né? E houve falseamento de dados, omissão de mortes de pessoas que indevidamente acabaram tomando a hidroxicloroquina, e isso é uma situação que é inadmissível ter acontecido neste país. E eu até faço aqui modestamente uma solicitação que as autoridades investiguem isso, que os responsáveis sejam punidos. É inadmissível usar as pessoas como cobaias, como foi feito nesse caso da hidroxicloroquina e a Prevent Senior em parceria com o governo federal. Caso se confirme as denúncias, eles devem ser punidos criminalmente. Bom dia, Valdir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Joel, muito obrigado pelo convite, agradeço. Também fico feliz de estar aqui com o Marcos e com o Franklin e a audiência. Muito obrigado. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, Joel. Obrigado. Franklin, obrigado. Simino, estamos juntos mais uma vez, né? Graças a Deus, a gente está aí ainda para contar história, né? Exatamente. A gente tem aí um espaço ainda para o futuro para continuar fazendo história, né? É isso aí. Então, é um prazer estar junto e vamos lá que tem uma agenda boa para debate, né? Marcos, vocês continuam fazendo história porque é o primeiro programa Brasil ODS. Vocês dois inauguram esse novo programa. De acordo com o documento da ONG Human Rights Watch, o presidente Jair Bolsonaro está ameaçando os pilares da democracia brasileira. A análise vem após os atos de 7 de setembro, quando Bolsonaro promoveu uma série de ameaças ao STF e à democracia. Para a ONG, Bolsonaro mostra um padrão de ações e declarações que buscam enfraquecer os direitos fundamentais, as instituições democráticas e o Estado de Direito no Brasil. Valdir, os ataques às instituições e à democracia podem afetar os projetos sociais no país? Joel, minha audiência, é muito importante a gente entender que a gente vem de um desenvolvimento muito favorável para esse encontro entre primeiro, segundo e terceiro setor. Nós estamos vivendo uma ruptura, né, de muitos anos, de investimento, de acreditar, de valorizar as atividades ligadas ao terceiro setor, pois o planeta já não existe mais sem isso. Eu vejo que a gente está sofrendo uma ruptura, desenganos, desinformação,
principalmente quando você tem 24 anos, no caso da nossa ONG, que ela tem continuidade, ela tem resultados. Então, eu acho que os 3 setores precisavam, de fato, seguir uma linha lógica de continuidade, né? Eu acho que a gente perde muito tempo mudando o nome de programas, utilizando a comunicação de uma forma extremamente complicada, e o que nos assola mais hoje dentro da comunicação são as fake news que são criadas, e aí a gente, com um país polarizado, fica muito complicado da gente... tem que ter muita resiliência e muito acreditar nas boas notícias que a gente pode vir a produzir. Marcos, nesse cenário, como o terceiro setor deve atuar? Eu acho que o Cimino apontou aí que essa questão da relação entre os setores, eu acho que é até subjacente a uma discussão entre um divórcio que está ocorrendo entre o Estado e a cidadania. Nós estamos aqui ocorrendo uma situação que está fragilizando instrumentos da sociedade. E se nós pensarmos o terceiro setor como um instrumento da sociedade, como o mercado um instrumento da sociedade, eu tenho a impressão que nós estamos tendo essa ruptura por um processo único, exclusivamente conduzido ou mal conduzido pelo pessoal que tem um dos poderes da República e que eventualmente afeta o segundo poder, que é o poder legislativo da República. Aparentemente, nós temos um poder judiciário que está tentando manter os atos constitucionais, né, seguindo a lei da Constituição. Mas num Estado democrático de direito, nós temos que conciliar, na verdade, esse espaço entre Estado e sociedade, aonde os atores vão se manifestar. Porque quando a gente fala da sociedade civil, a gente normalmente põe também outras instituições que não são obrigatoriamente sociedade civil. Por exemplo, o papel que uma universidade privada sem fim lucrativo tem, um papel de uma universidade, que nós estamos vendo como é que o governo está esfacelando, pondo para reitores indivíduos que não foram apontados nem pelos seus colegas, né? Ontem o Estadão tinha uma reportagem muito grande mostrando que uma reitora foi indicada com 4 votos, num total de 100 e poucos professores que tinham votado. Quer dizer, o processo de deterioração é um processo de deterioração dirigido, não é um processo espontâneo, é um processo dirigido. E como um processo dirigido, a sociedade civil também é afetada, né? O caso que o Franklin trouxe sobre a possibilidade de um grande crime ter sido cometido, hoje nós temos uma outra notícia de jornal sobre um medicamento que foi testado no Amazonas e que causou quase 300 mortes. E quando se percebeu, o estudo tinha sido aprovado para ser conduzido no Distrito Federal, foi feito no Amazonas sem comunicação por comitê de ética, que é obrigatório no Brasil, em que você outra vez maltratou a cidadania. Isso é um maltrato da cidadania. Então, eu tenho a impressão que o terceiro setor ainda consegue ser uma voz, né? Mas é uma voz que cada vez eu tento suprimir, não é uma voz que eu tento amplificar, né? Então vai caber a própria sociedade civil encontrar os caminhos de amplificação do que ela está fazendo, porque o Estado brasileiro não está fazendo isso. Como a sociedade civil deve reagir nesse momento, sabe, Valdir? Quais são os caminhos que ela deve trilhar para nós voltarmos à nossa democracia, né? Paramos com esse retrocesso, por exemplo, que está acontecendo no país no momento. Joel, eu sempre pego como ponto de partida, talvez algo que eu vivenciei e onde que foi exatamente a Eco 92, onde eu morava no Rio de Janeiro, e existia todo um movimento da gente garantir um futuro melhor, garantir uma qualidade de vida, um bom ambiente. E essa caminhada se desemboca hoje nas 17 ODS, né, que é o foco do programa. Eu acho assim, a gente tem percebido união entre as organizações não governamentais. A gente sempre teve indicadores, de uma certa forma, nessa construção do social,
com continuidade, mas a gente vê que o terceiro setor, como foi colocado pelo Marcos, de uma certa forma, hoje ele tem que encontrar os seus caminhos, né? Eu participo da Folha de São Paulo. A gente reúne aí mais de 2.000 empreendedores pelo mundo, né? Essas ações agora, cada vez mais, precisam ter validação pela sociedade, né? Porque as 17 ODS, foi como o Marcos falou, não são só as organizações, é a sociedade, é cada indivíduo entendendo o quanto ele pode colaborar com esse processo, né? Eu sempre digo que tem luz no final do túnel, e até brinco com uma coisa assim, imagine hoje se a gente fizesse uma greve de 2 dias de voluntário, né? Nós íamos entender o valor, de fato, do trabalho dessas pessoas em prol. O que a gente precisa, talvez, entender da produção desses indicadores, né? Que aí é que vão fazer frente com essas mudanças que as ODS tanto precisam, né? Marcos, o Valdir enfatizou a importância dos ODS e seu cumprimento. Há algum tempo atrás, acho que pouco menos que um mês, o relatório Luz mostrou como está o Brasil em relação ao cumprimento da Agenda 2030. Nesse ambiente, como a sociedade civil pode reagir a esse momento? Eu acho, Joel, que a sociedade civil, ao longo do tempo, na sua redescoberta, que foi num processo depois da saída do regime militar, quer dizer, exatamente repondo a democracia na nossa sociedade, é impossível você fazer uma reposição da democracia sem uma volta da sociedade civil organizada, que foi o que aconteceu no Brasil, que começou antes de terminar o regime militar, já nas organizações que começaram a mostrar que o Brasil tinha que ter um outro caminho, para agora que eu posso dizer que o terceiro setor do Brasil está suficiente amadurecido hoje, depois desses quase 30 anos, vamos dizer assim, do fim de 85, né, do governo do presidente que era Cavaleiro, né? Então, o que a gente está vendo é que a sociedade civil, ela, de certa maneira, tem uma capacidade de resposta na medida que espaços e oportunidades são criadas. Essa criação de espaço e oportunidade, isso depende muito da sociedade, se ela tiver nos seus governantes que entendem esse papel da sociedade civil. Se você fizer uma pergunta hoje para os políticos brasileiros de ponta, pega quem está na liderança do Congresso, quem está na liderança dos ministérios, e você faz uma pergunta para eles o que é essa sociedade civil, eu duvido que eles saibam. Simplesmente porque a sociedade civil, ela aponta virtudes e aponta erros. E o político fica com medo do erro. Em função do erro, ele pega e nega esse papel que a sociedade civil pode ter. Nós estamos vendo isso, como é que está sendo asfixiado, várias questões do Brasil que poderiam ter recursos para isso. Por exemplo, quando nós fizemos a lei, fizemos porque eu fiz parte da discussão, a lei do fundo patrimonial. Bom, quem entrou para fazer com que fosse assinada a lei já foi nesse governo o Bolsonaro. Ele vetou a chance de você ter incentivo fiscal para fazer fundo patrimonial. E para quem que era importante o fundo patrimonial? Exatamente para as organizações da sociedade civil, porque ela teria chance de não ter que ter uma crise e parar com as suas atividades durante a crise. O Cimino deve ter sofrido isso, como muitas outras sofreram agora com a crise que nós tivemos com a questão do coronavírus. Muitas da sociedade civil simplesmente pararam de atuar. E nesse parar de atuar, isso não quer dizer que imediatamente depois que você controla uma epidemia que ainda nós não controlamos no Brasil, isso vai voltar a funcionar. Porque tem um investimento que foi desinvestido porque nós não conseguimos atuar da maneira como devia atuar. E quem tem que trabalhar nesse momento é através do governo.
Do mesmo jeito que você fala que precisa de um apoio para as pessoas, um determinado X, para eles poderem sobreviver, na época de crise, essas organizações sociais também tinham que ter os seus benefícios para poder sobreviver. Porque é um bem da sociedade, é isso que os políticos não entendem. Nós estamos falando de um bem da sociedade, que é o maior espaço de garantia do processo democrático. Porque imagina, eu crio uma organização porque pessoas têm vontade de trabalhar num determinado tema. Essas pessoas, às vezes, sacrificam-se economicamente para poder fazer alguma coisa que é de benefício social. Então, a ideia do bem comum, e que os latinos chamavam de res pública, esse interesse comum, ele tinha que ser a base do entendimento da sociedade, mas tem que ser o entendimento dos governantes dessa sociedade, aonde o papel do Estado deveria se manter. Nós temos uma ruptura aí. O entendimento da res pública existe do que é de governo que rende voto, e existe isso que a sociedade civil entende e não consegue fazer o processo de multiplicação e de impacto que poderia causar. Ô, Valdir, o Marcos colocou algumas coisas importantes. Uma delas é esse fosso entre as instituições e a sociedade civil. O atual governo, não só em relação ao fundo patrimonial, mas ele tentou fazer oposição ao trabalho realizado pelas ONGs no país. Isso comprometeu muito o trabalho realizado no terceiro setor, desde o início desse governo. Olha, Joel, com certeza a gente tem percebido esses movimentos e a forma de sobrevivência das organizações também. E houve como eu faço um trabalho social na FAAP, onde os alunos têm que ir a campo produzir materiais de comunicação para organizações, para dar voz e visibilidade para os bons trabalhos, para os bons serviços. Na pandemia também a gente viu uma descaracterização muito grande das organizações terem que parar as suas ações e distribuir comida, porque foram outros fatores que implicaram dentro desse processo. Quer dizer, a pobreza aumenta, a fome volta à tona, né? A gente tem... Então, esse desequilíbrio, essa falta de continuidade que o Marcos colocou com grande propriedade, né? A gente não é reconhecido. E não sendo reconhecido, é aquela coisa, tem governo que reconhece, tem governo que desreconhece, né? Então, a gente vai nesse turbilhão de emoção sem, de fato, uma garantia para o desenvolvimento. As organizações que passam por gestões, enfim, auditadas e preocupadas e que produzem indicadores, essas garantem até um pouco mais de existência, né, em situações dessa natureza. Falando em indicadores, Marcos. Só um comentário, Joel, em cima do que o Valdir falou. Você vê como é que entrou o processo de desacreditar qualquer política ambiental no Brasil. Nós começamos por desacreditar as ONGs que trabalhavam no Amazonas. No desacreditar essa voz e a prática desse grupo, é que se abriu espaço para você fazer essa destruição que está ocorrendo agora. Imagina, o princípio básico foi tirar dinheiro, que nem era um dinheiro nacional, tinha sido doado pelo governo da Noruega e pelo governo da Alemanha, para poder asfixiar essas organizações. Hoje somos nós que estamos asfixiados pelas queimadas que a gente está assistindo. É verdade, e se não fosse o trabalho dessas ONGs, boa parte do Brasil e do mundo não conheceria o que está sendo feito lá, a destruição que está acontecendo na Amazônia. Não. Se não me engano, são mais de 100 ONGs lá que atuam naquela região. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: tributar gigantes da tecnologia apoiaria países em crescente digitalização. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. O Fundo Monetário Internacional prevê que a introdução de reformas globais possa gerar mudanças em países asiáticos onde os gigantes da tecnologia paguem impostos. Os efeitos da taxação também podem tornar o sistema tributário internacional mais robusto. A instituição revela que no continente existem cerca de 2 bilhões de usuários da internet e há um espaço considerável para crescer. A organização destaca que até agora tem sido um desafio para muitos países da região tributar gigantes da tecnologia.
Uma das razões é que muitos deles não estão fisicamente num país, mantendo apenas uma presença digital. Em várias nações não são aplicadas normas internacionais sobre tributação em lucros, por se considerarem desatualizadas e injustas. Nesses países, é um desafio fazer a cobrança de impostos sobre serviços digitais transfronteiriços e entregas de comércio eletrônico de pequenas encomendas. O FMI revela que aumentou o número de empresas que somente desenvolvem conteúdos digitais do comércio eletrônico e transferências monetárias, além de compra de bens e serviços online e da interação com pessoas em todo o mundo. Nas economias emergentes e avançadas da Ásia, atuam companhias como o Alibaba ou estrangeiras como o Facebook. Com um possível acordo sobre reformas fiscais globais, prevê-se mudanças onde esses e outros gigantes da tecnologia pagam impostos. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre democracia e terceiro setor com Valdir Cimino, fundador do Vive e Deixe Viver, e o professor da Universidade de São Paulo, Marcos Kischel. Antes de eu pedir uma repercussão de vocês em relação a uma notícia, eu gostaria de um comentário dos gigantes da tecnologia. Não precisava só ser a Ásia, podia ser também aqui na América do Sul. E seria uma forma de diminuir a crise econômica que virá com o pós-pandemia. Marcos. Marcos, tá me ouvindo? Olha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse processo que a gente está vivendo de comunicação. Por um lado, eu acho que é como a vacinação. Em alguns casos que vão ocorrer, mas as vantagens são muito superiores ao risco de algum caso maléfico. Eu acho que isso se aplica às comunicações no dia de hoje. Porque se você perceber o que aconteceu com a democratização da informação através das redes, os espaços que se criaram para se compartilhar ideias, novas ideias, criar grupos de estudo, é um negócio fantástico. Isso ajuda não só, eu estou falando do ambiente acadêmico, de onde eu sou parte, que é onde você pode fazer esses grupos de estudo multifocais, ao mesmo tempo que isso ocorre no dia a dia, no momento em que você possa propagar uma ideia, propagar uma informação e fazer algumas pessoas que realmente viram a imagem de uma questão, como apareceu com essa menina aí de 13 anos, a norueguesa aí, ou sueca, não sei se é norueguesa ou sueca, que começou a falar sobre a questão do meio ambiente, ou aquela que ganhou o prêmio Nobel porque tomou um tiro na face lá no Afeganistão. Eu quero dizer o seguinte, existe uma vantagem. A minha pergunta é o seguinte: esse processo de comunicação, por que deve ser taxado pelo Estado? Porque isso, na verdade, representa um instrumento de cidadania. Agora, quando você começa a descobrir o processo de pôr valor monetário nas questões, como estava sendo explorado agora com os fake news que estavam aí na jogada, quando você coloca esse, é outro aspecto do uso da internet. Então, eu tenho a impressão, se nós não segmentarmos o que representa esse uso da internet para aquilo que tem passivo taxável, é uma coisa. O que tem passível não taxável é outra coisa. Então, eu acredito que esse estudo está sendo feito muito mais pela necessidade do Estado fazer duas coisas. Uma é isso econômico que você falou, pode ajudar na crise porque são bilhões de dólares que podem estar no jogo. Mas existe um segundo fator, porque na hora que você começar a taxar essas organizações, elas vão pensar o que é que financeiramente vale também para elas, e pode asfixiar esse espaço de comunicação que é importante para a sociedade. Nós não sabemos, e todos os estudos que os indivíduos estão fazendo, que eu li uns 2 ou 3 sobre esse aspecto, eles não mostram o que vai acontecer com esse espaço não remunerado do uso da internet. Olha que interessante o Marcos está colocando, Valdir. É necessário ter uma relação entre gigantes da tecnologia e os países onde eles estão atuando.
porque senão eles vão começar, vai virar uma série de questionamentos a respeito disso, né? Você tem ética, você tem toda, né, a própria paz, a justiça nesse processo, tem determinados valores que precisam ser pensados e refletidos. A minha carreira começou comprando espaços de mídia, onde eu vou impactar o maior número de pessoas, onde eu vou atingir o público-alvo certeiro. Eu me preocupo muito com o conteúdo, né, de todas essas transações, por isso que a gente tenta ao máximo levar os alunos para esse tipo de reflexão. O quanto a comunicação hoje pode gerar encontros maravilhosos dessa natureza, onde você tem reflexões, você tem pensamentos, você é orgânico isso, né? A gente vê também o quanto os setores se beneficiam, além do terceiro setor, através das redes sociais, né? Eu vejo que, de fato, a gente está lidando com um grande inesperado, porque a comunicação entre todos, a comunicação mundial, né? E isso tudo tem que ter regras. Até pouco tempo atrás, terra de ninguém. Não é à toa que hoje existe uma influência muito grande das pessoas, inclusive, se decidirem por mentiras, né? Então, O que é uma loucura, né? Ô, Franklin, você tem informações importantes. É verdade, Joel. Quero começar pela nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. E para o programa do dia de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você acha que é possível construir uma sociedade com mais justiça social? E olha, há esperança, as pessoas têm esperança que é possível construir essa sociedade. 90% disseram que sim, que há essa esperança de você, que é possível você construir uma sociedade com mais justiça social. Isso é um dado bastante importante. E eu quero aproveitar também, Joel, para falar da parceria que o Observatório Terceiro Setor tem, né, com um programa Recitec. Recitec, o que vem a ser isso? É um programa que, neste ano, o Observatório Terceiro Setor iniciou uma parceria com a REURB, Recicladora Urbana, e a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, que resultou nesse programa, o Recitec. Por meio desse programa, empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa nos descartes de aparelhos de TI e de telecomunicações. Os materiais em bom estado vão ser recondicionados em equipamentos seminovos a serem destinados a institutos com projetos de inclusão digital, escolhidos pela doadora. Saiba mais no portal do Observatório do Terceiro Setor, né? www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Convido a todos e a todas a conhecer esse projeto do Recitec. Marcos, eu queria explorar com você a enquete que o Observatório realizou. 90% das pessoas acreditam numa sociedade com justiça social, sobretudo no momento difícil que o país passa, né? Não só retrocesso institucional, mas também, depois de 2 anos e 3, 4 meses desse governo, o Brasil novamente entrou no mapa da fome. Nós temos um longo caminho no terceiro setor a ser explorado ainda, né? Eu acredito que sim. Eu sou um otimista desde o momento que eu me dei conta que o terceiro setor era o que podia fazer a diferença na sociedade, né? Isso ocorreu durante o período que eu estava nos Estados Unidos fazendo doutoramento, e eu me dei conta como é que a sociedade civil americana tem uma capacidade de reação e tem uma capacidade de fazer política pública sem governo. Você fala, pô, o que é política pública sem governo? Bom, você pode pensar o comportamento das pessoas, né? Quando a gente pensa claramente que a gente gosta muito de falar em direitos, né? Nós não falamos muito em deveres. Quando a sociedade se educa e a sociedade percebe o papel dela, ela assuma deveres. E não porque existe a política de governo, simplesmente porque é dever para a sustentabilidade da sociedade. Então, nós vimos agora, quando as organizações se transformaram para distribuir comida, porque a fome está na rua, ela está fazendo um dever. Ela não tem obrigação de fazer isso. Ela está fazendo porque existe um dever de solidariedade. Então, a sociedade civil, ela pode resgatar esses valores humanos que são os mais profundos.
né? A gente que é cristão sabe muito bem a questão do que você entende como amor, no sentido mais puro da solidariedade, naquele sentido do indivíduo que vai porque o outro tem necessidade. Ele está ali para atender a necessidade do outro, não para atender alguma necessidade sua. E, fundamentalmente, ele se coloca a serviço do outro. Essa colocação de serviço do outro é um imperativo quase da sociedade civil, porque você está se colocando a serviço, seja no meio ambiente, seja no meio educacional. O Cimino tem uma experiência com os pacientes dos hospitais, outro tem experiência com a questão, vocês, de democratizar a informação. Poxa vida, você vê todos os aspectos da sociedade e você vê que cada um assumiu como um dever e não como uma imposição de Estado. Esse é o critério mais forte do que se entende como liberdade na democracia. Então, essa questão de liberdade que eu vi nos Estados Unidos foi que segurou Trump, quando ocorreu o problema da invasão lá do Congresso americano. Porque a sociedade civil estava organizada, e estava tão organizada que a manifestação desse domingo passado, sábado agora, que teve manifestação em Washington, tinha mais policial na rua do que gente fazendo movimento, porque a sociedade queria agora, sabia que tinha possibilidade de ocorrer alguma coisa, vamos lá e segurar. Isso é sociedade que aparece através de canais de comunicação, da rede social, etc. Então, eu sou esperançoso, porque a única maneira de quebrar a sociedade civil é se você votar e fazer um processo de esmagamento da sociedade civil e dos seus líderes. Eu não vejo o país com condições de fazer isso. Por isso que eu sou esperançoso. Eu acho que a sociedade civil se fortaleceu e se fortaleceu de maneira meritória. Então, esse processo meritório é que leva todos pela educação, ficar brigando pela educação, agora surgiu todos pela saúde, ou saúde para todos, qualquer coisa assim, também vai brigar pela saúde, e vai. Eu fui de uma época muito precoce do WWF, eu sei como é que uma organização tenta trabalhar o meio ambiente no nosso meio. Então, eu sou esperançoso, eu acho que é uma questão só de a gente saber. Agora, para que isso se acelere, é o que eu falei, nós temos que ter espaços criados pelo próprio Estado para que essas coisas tenham mais chance de ajudar a esse país a avançar. O grande problema, Valdir, é que o processo de desumanização tomou conta, né? O governo, como devia estimular a sociedade civil para contribuir, por exemplo, com o terceiro setor, ele aposta mais nas fake news, ele aposta mais na divisão, na polarização. Então, esse é como o Brasil se sente hoje, né? Você tem dois grupos, ou você está dentro ou você está fora. E isso não vai gerar bons resultados nenhum para a sociedade, né? Dos 90%, provavelmente todo mundo, a grande maioria, né? E aí, se a gente levar em consideração partidos, todos os partidos querem uma situação melhor, né? Mas não adianta a gente falar da boca para fora. Foi o que o Marcos falou, precisa vivenciar, precisa, né, acreditar na missão, na visão, nos valores, nos indicadores, que é isso que muda. E mais do que nunca, né? Ontem comemoramos 100 anos de Paulo Freire, é muito significativo, né, a gente parar para pensar na educação, no conteúdo que nós estamos formando, né? A gente fala aqui, né, nós somos pessoas já adultas, né, com experiências, mas quem é que de fato está chegando, como vai receber, né, esse futuro? Então, assim, se a gente de fato tiver uma sociedade mais educada e mais solidária, com tudo isso que o Marcos colocou, né, viver valores de fato, viver o amor na sua complexidade, com certeza a gente melhora. E o governo precisa perceber isso, precisa incluir essas ações que já transformam a sociedade, ajudam a sociedade. Eu acho que é um alerta, né, bem grande nesse momento tão necessário. É verdade, mas algumas organizações já estão buscando suas soluções. Elas são esperançosas como o Marcos.
um grupo de 29 entidades da sociedade civil se reuniu para promover uma campanha pela democracia brasileira. A iniciativa inclui uma agenda com propostas que podem ser utilizadas por instituições, líderes da sociedade civil, meios de comunicação e cidadãos, na defesa da democracia, segundo o comunicado das organizações. Marcos, qual a importância dessas entidades neste momento, né, dessas organizações terem posicionamento frente ao cenário do país? Eu acho fundamental. Deixa eu te fazer uma pequena introdução a uma justificativa que eu vou dar para a minha resposta a essa sua pergunta. Quando você está num processo de trabalho, a primeira coisa que você tenta fazer é levantar dados. Levantar dados é saber quantas pessoas fazem isso, quanto faz aquilo, qual é o tamanho da doença, qual é o tamanho da deseducação do povo, essas informações que são colhidas via esses instrumentos tipo Ibope, Datafolha, etc. Você tem dados. Normalmente, o importante por ter dado é que eu, trabalhando os dados, eu consigo gerar informação. A informação já tem um caráter qualitativo, ela não tem um caráter só quantitativo, como é o caso do dado. E se você, aí vem o papel da universidade, se você trabalha com informação, que são de comprovações científicas que já foram feitas, você tem condição de gerar novo conhecimento. Esse novo conhecimento, ele vem para ser agregado ou para substituir um conhecimento que não era tão perfeito, que não era tão claro, porque ele vem para justificar alguma coisa que o conhecimento anterior não justificava. Então, aí é o papel da universidade, é fazer ciência, trazer o conhecimento com base em dados e informações trabalhadas dos dados, e agora eu tenho conhecimento que são as informações trabalhadas. Está faltando no nosso meio um componente extremamente importante que foi o que eu vi nos Estados Unidos, vendo a sociedade civil trabalhando. Esse componente é chamado de inteligência. Se você olhar cada um de nós sabemos várias coisas dos dados que a gente tem. Você tem um dado de quanto custa a manutenção da tua casa. Você sabe quanto você paga de água, quanto você paga de imposto, quanto você paga de luz, quanto você paga... Você tem dados. A tua informação, está dentro ou está fora do meu orçamento? E você começa a trabalhar com essa informação consolidada dos dados, você começa a trazer, eu tenho que cortar aqui, tenho que pôr ali, tenho que fazer alguma modificação para caber dentro do orçamento. Agora, quando você gera o conhecimento, o que você vai perceber? A tua conta do mês passado não vale para o mês de agora, porque teve um componente de inflação no qual você não tem controle. Subiram 9 vezes o tamanho da minha conta petróleo, vou chamar de conta petróleo, que eu tenho no meu carro. Você não tem condições de trabalhar isso. Então, você tem que gerar conhecimento, e no conhecimento você vai descobrir que tem alternativas de energia que não são as energias que você estava utilizando do petróleo. Agora, o que eu posso fazer com tudo isso? Na tua cabeça, todos nós somos racionais exatamente porque a gente usa da razão. E o que é a razão? É a inteligência. Você começa a somar, eu vou agora andar com o meu vizinho, eu divido com ele o valor da gasolina, porque assim nós dois economizamos. Isso é inteligência. Então, quando a gente entra nesse âmbito de inteligência, é que a gente percebe no Brasil que a sociedade civil tem necessidade de agrupar essas diferentes organizações para fazer inteligência. E o que é inteligência? Imagina um quebra-cabeça, eu tenho uma série de peças. Eu começo a juntar como se eu estivesse brincando com uma criança e eu vou pondo. De repente eu vejo que falta peça. Mas aqui eu estou vendo que está faltando a pata do cavalo. Então você não tem a peça que tem a pata do cavalo, mas a tua inteligência diz, a peça que está faltando aqui é da pata do cavalo. Aqui está faltando a folhagem daquela árvore que está não sei o quê. Isso é inteligência. Se eu reúno esses grupos, eu podia estar fazendo políticas públicas, que são políticas de Estado,
entre esses diferentes grupos para gerar esses conteúdos de inteligência. Então, a sociedade civil, ela ainda precisa se organizar para fazer inteligência, para mexer com as coisas públicas. Individualmente, eu posso estar fazendo melhor. Coletivamente, ainda não estou conseguindo fazer para fazer essa contra-influência de um Estado que não quer que a sociedade apresente outras alternativas que não são de agrado dos nossos políticos. Valdir, olha aqui, que coisa interessante que o Marcos trouxe para a nossa conversa aqui. A inteligência, nós não estamos usando adequadamente para reagir a esse momento. Mas a minha pergunta para você é, a inteligência do terceiro setor está reagindo de uma maneira adequada a essa crise que nós estamos vivendo? Então, o Marcos deu uma aula extraordinária, né? A gente precisa multiplicar esse pensamento, porque é isso mesmo. Agora, eu acho assim, não é que a gente está vendo isso tarde, isso está sendo construído tarde, né? Acho que quando o Marcos traz as referências dos Estados Unidos, são interessantíssimas, né? São evolutivas, vamos dizer assim, e muitas vezes são modelos que a gente acaba adaptando e acaba, com a globalização, esses movimentos ligados a empreendedores sociais se encontrarem, trocarem informações, perceberem, né, como as relações podem dar match e fazer trabalhos pontuais ou trabalhos contínuos. A gente tem percebido isso. Isso, de uma certa forma, tem... O próprio IDES é um grande motivador desses movimentos, o IDES criado pelo Marcos Ksio. Então, assim, quando a gente vê que a sociedade se organiza, o sentimento que a gente tem talvez uma visão muito curta, né? Eu atuo no Instituto Helena Floresbal, que nasceu para cuidar de 36 organizações. Então, quando você faz essa pesquisa entre elas, você vê que 22 precisam de apoios gerais, na formação. Então, esse tipo de organização é importante quando você leva informação, quando você evolui aquela entidade, quando você ajuda. Então, assim, esses movimentos, eles têm acontecido, mas falta, de fato, essa valorização desse quantitativo, desses indicadores possíveis, né? O Marcos deu uma aula de como a gente pode administrar a nossa vida, analisando os nossos dados, o que nós produzimos, né? Isso é inteligente para a gente levar na formação do brasileiro, isso, né? Porque é uma força motriz para, de fato, as pessoas perceberem o quanto elas podem ser agentes de transformação, né? Deixa eu fazer um convite ao nosso ouvinte. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Agora eu queria, antes de continuar a nossa entrevista, Frank, eu queria ouvir um pouco com você. Você tem bastante informações no programa de hoje. É verdade, Joel. Eu quero começar pelo nosso site, observatório3setor.org.br, 3 em numeral, que fica de convite a todos e todas que visitem lá. E visitando o nosso site, vão encontrar uma série de matérias importantes, como, por exemplo, uma que diz que o número de pessoas na miséria no Brasil supera a população inteira do Canadá. Olha só a dimensão que nós temos da miséria no Brasil, absurda, né? Uma outra matéria é que 47 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. E a matéria que eu quero destacar hoje, ela fala que 80% das ONGs brasileiras já recebem doações através do Pix. Esse é o aplicativo que você tem no seu celular, né? Então, qual é o dado? Olha só, a chave Pix é utilizada por 80% das organizações do terceiro setor
para receber as suas doações. Essa é uma informação de uma pesquisa que foi produzida pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR, né? E olha só, continuando nesses dados aí, 50% das ONGs brasileiras fazem uso da modalidade na transferência de recursos financeiros, afirmaram, né, 50% delas disseram que aumentaram o número de doações através do Pix, né? Então isso é bastante importante, a tecnologia ajudando as ONGs no Brasil. E por falar em tecnologia, eu quero dizer que essa e outras notícias que eu destaquei, elas estão disponíveis no portal do Observatório, e agora nós também temos o formato de áudio por meio de uma ferramenta de audiodescrição dos conteúdos todos escritos no nosso portal, né? É o Observatório, né, procurando integrar toda a sociedade, sendo bastante inclusivo, Joel. Lembrando que o Laramara, uma organização para deficientes visuais, está comemorando aí 30 anos de existência e faz um excelente trabalho. Nós entrevistamos a sua gestora, né, há umas 3 semanas atrás. É importante você, deficiente visual, pode acompanhar as páginas do Observatório através dessa ferramenta que o Frank falou. O Brasil voltou ao mapa da fome, com 19 milhões nesta situação. Uma crise energética com a pior escassez de chuvas nos últimos 91 anos. E uma nova bandeira tarifária na conta de luz. 14 milhões de desempregados e uma inflação de 8,99%, quase 9% nos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Diante dessa realidade, Marcos, como o terceiro setor, pode agir na defesa da justiça social? Sem dúvida. Eu só quero pegar um exemplo que o Franklin trouxe a questão do PIX e o financiamento da sociedade civil, para você ver o potencial que a sociedade civil pode ter. Eu vivi uma experiência quando eu estava na Kellogg. A Kellogg foi uma das que financiou essa ideia nos Estados Unidos, por isso que eu tive chance de acompanhar muito de perto, que, como organização filantrópica, ela estava interessada em saber se a cidadania americana estava interessada em fazer atividade filantrópica. Que fazia, mas eles achavam que na medida que a sociedade vai atingindo um certo grau de plenitude, você tem chance de ter uma retração dos indivíduos, porque achando que o bem-estar de uma camada da população já é o bem-estar de toda a sociedade. Esquece os bolsões de miséria, os bolsões de pobreza que tinha. Então, o que aconteceu? Nós financiamos um projeto que era muito simples. Olha os currículos das crianças que estão estudando, eles chamam nos Estados Unidos de K-12, quer dizer que o indivíduo que começa no kindergarten, que é mais ou menos aos 3 anos de idade, e tem 12 anos de educação, então estou falando de uma criança que está saindo do colegial, no nosso caso. Então é da pré-escola ao colegial. Então eles olharam o currículo dessas crianças e descobriram que tinha professores que ensinavam como é que você aprende a ser filantropo. Nas seguintes condições, você vê aqueles negocinhos em tirinha de Pato Donald, de não sei o que, o cara vendendo limonada na porta de casa para juntar um dinheirinho para poder dar para uma organização qualquer. E os professores começaram a trabalhar isso, porque esse valor poderia ser útil para um exercício de matemática. A localização geográfica da organização receptora e dos que doavam dinheiro também você poderia mapear no mapa da comunidade. Enfim, começou a se perceber que você poderia utilizar o elemento filantrópico em várias disciplinas. E tinha professores dessas várias disciplinas que já estavam aplicando isso. O que nós fizemos? Vamos juntar a experiência desses professores para ver o que esses professores já produziram individualmente, sem ter um currículo nacional para filantropia. Surgiu uma organização chamada Learning to Give, aprender a doar. Isso em todos os anos de escola do indivíduo antes de ir para a faculdade. Desde o indivíduo que vai fazer a limonadinha dele lá na casa dele, até o indivíduo que começa a ser um voluntário dentro da sociedade civil, quando está no nível do colegial. Resultado da história. Learning to Give hoje é uma organização soberba nos Estados Unidos,
Você entra no site deles, qualquer professor de qualquer disciplina vai encontrar experiências de aprendizagem em que o indivíduo vai mexer com filantropia em história, geografia, matemática, ciências, o que você imaginar. Começou com um trabalho de pessoas individuais que achavam que isso era importante. Virou política pública sem governo. Isso faz com que a educação para a filantropia faça parte da sociedade. Evidentemente, o que isso vai fazer? Não é só o filho do bilionário que está lá trabalhando com o Bill Gates. Nós estamos falando do indivíduo da classe média e da classe inferior, né? E você começa a perceber que a sociedade precisa disso. Então, nós tivemos a experiência juntos, o Joel, sobre a questão da escola do terceiro setor. Exatamente, isso aí. Nós não fizemos nenhum esforço de baixar para o nível da criança o trabalho de ensino de terceiro setor. O que eu quero tentar dizer é que tem um vácuo ainda na cidadania que nós podemos ocupar como sociedade civil. Então, a sociedade civil pode entrar e entra fortemente para fazer essa modificação de padrão. Eu acho que esse é o grande espaço que nos ser otimista. Você acha que uma criança que ficou fora da escola agora por causa da epidemia, como é que essa criança vai abraçar outra vez a escola? Os psicólogos, os educadores acham que o indivíduo se desarticulou, que não vai voltar. Mas você já imaginou a criança que já valorizava a escola, como é que ela vai valorizar a escola agora que volta? É uma loucura, né? Esse cara vai ter uma gana, vai ter uma vontade, vai querer fazer da escola um espaço que ele sabe o que representa ter perdido. É verdade, Marcos. Olha então, só. Esses aspectos que eu acho que a sociedade civil pode melhor explorar através das suas organizações para motivar a sociedade como um todo. Olha, o Marcos levantou duas coisas, Valdir, antes de ouvir você, que é importante destacar, né? O protagonismo da sociedade civil, e o exemplo dele é os Estados Unidos, e também o aspecto educacional, ou seja, desde pequeno, a criança já tem esse espírito solidário, né? Já está dentro dela aquele olhar generoso ao próximo. Olha, nós estamos quase no final do programa, foi muito gostoso falar com vocês, passou rápido o tempo, eu até vou chamar o Frank, eu tenho aqui mais 6 minutos para você dar o seu destaque final, se tiver alguma pergunta, alguma colocação para os nossos convidados. Perguntas até tem, mas acho que não vai dar tempo, né? Eu vou dar os destaques aqui que eu acho que são importantes. Vamos falar um pouco da Observatório em Movimento, que é uma campanha que nós temos, ouvindo especialistas de várias áreas do conhecimento, para que indiquem, dando dicas da melhor forma de você sobreviver nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e como também sobreviver depois da pandemia, que o mundo será com certeza diferente depois dessa pandemia que nós estamos vivendo neste momento. E queria falar também de uma ferramenta importante que nós temos, que é o Apoio ao Terceiro Setor. É uma plataforma de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, apoie3setor.com.br, essa para a plataforma do terceiro setor, né? O 3 em numeral. E o Observatório em Movimento é observatório terceiro-setor.org.br, o 3 também em numeral. E, Joel, para sintetizar minha participação no programa de hoje, né, eu queria deixar uma frase aqui que eu acho que sintetiza bem o tema que nós abordamos no Brasil ODS. Defender as instituições públicas brasileiras, assim como, por exemplo, o SUS, é defender a democracia. É importantíssimo defender essas instituições. Eu quero deixar registrado também a informação da segunda edição de pesquisa do Ação Brasil. Aumentou a confiança dos brasileiros nas ONGs. Isso é muito importante, sobretudo durante a pandemia. 1 minuto para cada um dos nossos convidados para suas conclusões finais. Valdir, eu começo com você. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer te rever. O que você gostaria de deixar de mais importante registrado para a gente fechar o nosso programa? Joel, a gente sempre coloca, né, na formação dos voluntários da Viva
a importância de achar a sua causa, de ser consciente por aquilo que ele está acreditando, se desenvolvendo, ser compromissado de fato com aquele público, né, com aquela sociedade que ele está atuando, e mais do que nunca, constante. Sem constância, a gente não vai a lugar nenhum, a gente nem se entende, né, o que somos dentro dessa sociedade. Essa minha última fala que eu deixo aqui para vocês. Marcos, para sintetizar sua participação no nosso programa... Eu pego a palavra da constância aí que o Cimino pôs, porque algumas pessoas na sociedade têm que ser teimosos com relação às coisas que acreditam. Aquela adágio aí de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. No nosso caso, tendo tido a chance de poder viver esse setor com intensidade, a gente percebe como apareceram os multiplicadores, você entendeu? Nós tivemos esses multiplicadores em várias organizações que a gente teve chance de ver, e algumas com o caráter de realmente disseminar a ideia, que é o caso do GIF, é o caso do Ethos, é o caso do IDES mesmo, é o caso da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, a Escola do Terceiro Setor. Quer dizer, existe essa possibilidade de você, mas precisa ter essas pessoas que são teimosos no processo de liderança da ideia, né? E aí, um segundo componente que precisa ter é que você tem que ter uma liderança servidora, uma liderança que está disposta a servir o próximo, né? Não fazer uma filantropia porque o teu ego fica mais em cima, não fazer filantropia porque é bonito sair na fotografia, não fazer filantropia simplesmente porque você está querendo ter uma cara de bem quando a sociedade olha para você, você entendeu? Eu acho que a gente precisa ter essas pessoas que realmente vivenciam a sociedade, vivenciam as ideias e praticam essas coisas que acreditam, né? E o Cimino é outro desses ativistas que a gente teve chance de encontrar na vida e que tem uma coerência no que está fazendo. E, felizmente, aos poucos, a gente está começando a entender que tem pessoas que têm coerência no que está fazendo e está ajudando a fazer com que a esperança de dias melhores realmente seja possível, né? Palavra de ordem no final do programa. A esperança de dias melhores. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a presença de Valdir Cimino, fundador da Vive e Deixe Viver, professor da FAAP. Marcos Kister, fundador do IDES e professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.